ghost isn't dead. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito da produção 007 Sem Tempo para Morrer. Eu não sei qual é a relação que vocês têm com o personagem clássico aí do James Bond, mas a minha relação sempre foi bastante pragmática, assim. Gostei dos filmes que eu assisti dentro da franquia, mas nunca nenhum deles foi especialmente marcante para mim. Tanto é que nunca assisti todos os filmes que fazem parte aí desse universo. Então, não estou querendo me colocar aí como um especialista de 007. Mas, por exemplo, o personagem interpretado pelo Roger Moore sempre marcou a minha infância. Eu sempre gostei aí do tipo de ação meio caricato e exagerado dos filmes de qualidade discutível do Pierce Brosnan. E considero que essa era Daniel Craig, ela foi essencial para a revitalização do personagem dentro desse universo da cultura pop da qual eu consumo, né? Então, ele passou por todo esse processo e tornou-se uma franquia que foi revitalizada, né? Isso é indiscutível, né? Só que o filme, o 007 Sem Tempo para Morrer, eu acho que ele acaba funcionando com a mesma lógica de erros e acertos que a gente já se acostumou a ver nos outros filmes que fazem parte aí dessa era Daniel Craig. O Cassino Royale, por exemplo, que foi um dos filmes sempre muito exaltados, eu considero eficiente, competente, mas também apenas ok. O Quantum of Solace, que muitos consideram como sendo muito ruim, eu ainda acho que ele é defensável, mas ainda assim inferior ao filme antecessor mesmo. O terceiro filme, que é o Skyfall, é o meu preferido, porque eu acredito que ele toma algumas medidas aí no meio do caminho que são bastante corajosas, são medidas um pouco mais radicais. E o Spectre é um filme assim tão bom quanto esquecível. Então, assim, dentro desse contexto, não tinha grandes expectativas aí com relação ao filme do 007, mas tenho que reconhecer que esse Sem Tempo para Morrer é tão bom quanto os outros, mas também segue aquela máxima de que foi bom enquanto durou, porque depois que o filme termina, você já não esquece, você já esquece, na verdade, né? E parte para outra. 007 Sem Tempo para Morrer é o 25º filme da franquia e o quinto filme do James Bond sendo encarnado pelo Daniel Craig em um intervalo de 15 anos, de 2006 a 2021. Neste filme, James Bond mantém-se afastado das suas atividades como espião, como uma forma de proteger a vida da sua amada Madeleine, interpretada pela Lea Seydoux. Porém, ele acaba sendo colocado novamente em campo quando uma arma química passa a ameaçar a vida da população mundial caso caia em mãos erradas, especialmente os terroristas da organização Spectre, explorada no filme anterior. Esse plano parece ter ligação com Blofeld, interpretado pelo Christoph Waltz, mesmo trancafiado em uma prisão de segurança máxima, além de conectar-se de alguma forma com Madeline e um personagem traumático do seu passado, o vilão da vez, interpretado aqui por Rami Malek. Essa pegada mais realista e brutal, que tornou-se característica dessa fase da era Daniel Craig dentro da franquia, ela permanece aqui nesse Sem Tempo para Morrer, ainda que o filme tenha sido assumido pelo Kari Joji Fukunaga, cujo maior trabalho de destaque talvez tenha sido a excepcional primeira temporada da série True Detective da HBO, e aqui ele segue com o objetivo de fazer com que as sequências de ação sejam compreensivas de maneira visual, né? Principalmente na sequência que se passa na Itália ou na passagem que fecha o segundo ato, que é ambientado na Noruega. Então, não existe muito espaço para que ele consiga explorar aí o seu DNA como realizador, como diretor. Existem dois momentos que eu destacaria, que é na sequência de abertura, que ele consegue favorecer muito o clima de tensão, numa sequência ambientada no gelo, e na própria sequência final, né, no clímax,
existe um plano de sequência muito bem conduzido, bem ritmado, que o Fukunaga ele consegue dar um pouco da sua personalidade para as sequências. No mais, como o 007 é uma produção, é um filme de produtor, né, onde os produtores têm as rédeas curtas, né, para controlar todas as nuances aí da produção, assim como nos filmes da Marvel, por exemplo, ele não tem muita liberdade para explorar aí o melhor das suas características, mas naquilo que ele se propõe a fazer, ele realiza um trabalho eficiente e competente. Nesse contexto de 5 filmes do James Bond, um dos aspectos mais relevantes é a maneira como a figura do espião foi humanizada, especialmente pela maneira como a sua relação com as mulheres tornou-se muito mais emocional do que física. Se os primeiros filmes foram marcados pela dinâmica entre Bond e Vesper, interpretada pela Eva Green, aqui os sentimentos envolvidos entre o espião e a psiquiatra Madeleine servirão de fio condutor para a narrativa muito mais do que as traições dentro da M6, os planos maquiavélicos dos vilões ou as pirotecnias técnicas e visuais. As interações entre Daniel Craig e Lea Seydoux são responsáveis pelos pontos altos do filme, já que novamente estão presentes nesta equação a ambiguidade e os riscos de vida envolvidos pelas decisões que eles tomam. Mas acima de tudo, você consegue temer pelo futuro da relação entre os dois. Em linhas gerais, a narrativa de Sem Tempo para Morrer acaba se sustentando por conta de reviravoltas provocadas por mudanças de comportamento de personagens que já são suspeitos e que têm um comportamento dúbio. O humor dessa era Daniel Craig nunca foi o forte da franquia, e parece que a adição da roteirista Phoebe Waller-Bridge parece ter sido para reforçar, para melhorar a qualidade desse aspecto, mas aqui também, novamente, não funciona. Até o próprio conceito de uma 007 feminina acaba sendo utilizada como uma piada dentro do contexto do filme, o que não funciona. O vilão, interpretado pelo Rami Malek, é bem fraco e desinteressante. O ator ele passa a querer sustentar o personagem por conta da entonação da sua voz, mas o que demonstra que ele é muito fraco tecnicamente, né, como ator, sendo que o próprio Bond coloca ele no seu devido lugar, né, mostrando que ele é apenas mais um vilão na fila de personagens caricatos que fazem parte aí dessa franquia 007 e demonstra que não tem charme nenhum, não funciona aí como esse vilão que seria marcante ou hipnotizante, acaba não funcionando nem para uma coisa nem para outra. Se 007 Sem Tempo para Morrer parece ter uma natureza mais definitiva dentro dessa era Daniel Craig, o clímax consegue promover essa catarse grandiosa e apoteótica. Mas o filme funciona menos por conta da ação e da espionagem, que é boa o bastante, porém mais por conta dos dilemas e das motivações emocionais do seu personagem central. Quem é ele? Bond. James Bond. Então, se você conferiu 007 Sem Tempo para Morrer, que agora já está disponível no serviço da Prime Video, deixa aqui seu comentário, comenta se você é fã ou não é fã da franquia 007, para que a gente possa estimular aí o debate e fazer com que essa interação se torne aí cada vez mais contínua aqui no canal. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.